E se pudessem ter literalmente uma mesa de estúdio que coubesse literalmente no bolso? Muito rapidamente, hoje temos aqui 4 entradas para microfone, 4 saídas para escuta, gravação multipista, 4 pads para lançamento rápido de sons, interface USB, funciona a pilhas e é isso tudo que vamos conhecer hoje neste vídeo com este Zoom PodTrack P4, por isso fiquem por aí para ver e ouvir. Bem-vindos! Olá, 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 eu sou o Luís Oliveira e sejam muito bem-vindos ao canal da Egitana. Hoje vamos conhecer um produto pequenino que é muito grande nas capacidades e nas funções que tem. É este PodTrack P4. E o que é que tem a Zoom também? É uma grande história com gravadores, principalmente aqueles gravadores de bolso, tipo o H4n. Se já fizeram ou se já ponderaram fazer um podcast, esses gravadores são sempre uma opção a considerar, mas são opções que, apesar de tudo, têm algumas limitações. Mas para falarmos deste PodTrack P4 da forma mais detalhada, vamos primeiro abrir a caixa para vermos o que aqui vem. Na caixa temos então os manuais de instrução, 2 pilhas e o equipamento em si, e sim, este Zoom P4 pode ser alimentado a pilhas. Entretanto, já o temos aqui, já podemos perceber que é de facto muito pequenino, muito compacto, cabe literalmente na palma da minha mão, já viram isso no unboxing, e dá para fazer muita coisa mesmo. Já vamos a detalhes e informações, quero-vos pedir desde logo para subscreverem o nosso canal, para deixarem um like neste vídeo, para comentarem eventualmente, mas acima de tudo quero-vos pedir que não se esqueçam de passar no nosso site, visitar o nosso site em www.egitana.pt, passem por lá e encontrem por lá este PodTrack P4 no nosso site. Além deste, há também um irmão mais velho, que é o P8, mas esse P8 já entra noutra categoria. Este, especificamente este, tem uma primeira resposta para uma suposta primeira pergunta que eu vou lançar aqui. Para quem é que isto se adequa? Para quem não queira gastar muito dinheiro, para quem tenha eventualmente um orçamento ou um budget mais limitado, mais apertado, para quem precisa de algo muito portátil para viajar, para transportar de um lado para o outro, ou para montar um setup muito rápido de podcast em qualquer lugar. Se já conhecem a Zoom, sabem que a qualidade de áudio é sempre garantida. Quanto à construção, temos aqui um produto em plástico a simular um metal, mas não me parece assim tão fraco quanto isso, desde que o transportem de forma segura e protegido, acho que não vão ter problema nenhum. Vamos então analisar isto detalhadamente. Vou ainda falar do aspecto físico e vou referir a algo muito simples, mas que faz muita diferença, que são as borrachas que têm em baixo, anti-deslize, para vocês poderem ter isto de forma mais segura na secretária, onde quiserem. É daquelas pequeninas coisas que fazem muita diferença. E já que estamos na parte de trás, é também aqui que podem colocar as pilhas. Com 2 pilhas apenas podem ter o potencial todo de uma mesa de mistura, gravador, o que for que lhe queiram chamar. Se não trabalharem com Phantom Power, a duração das pilhas é de 4 horas, uma estimativa da marca, eu não experimentei, por isso o meu conselho é arranjar umas pilhas recarregáveis, potentes, e antes de cada gravação colocar pilhas novas ou pilhas recarregadas. No entanto, o que podem também sempre fazer é alimentar este Zoom PodTrack P4 com uma Power Bank através do USB-C. Vamos agora às especificações técnicas e depois já falamos nessa questão. 4 entradas XLR que não são combo, eu gostava muito que tivessem as entradas em jack combinadas, mas além disso encarecer o produto também não vai ao encontro daquilo que é suposto. Este Zoom P4 tem mesmo aquele conceito KISS, Keep It Simple, Stupid. Não me levem a mal, é só uma expressão, portanto não matem o mensageiro. Usa-se para estes equipamentos que são mais simples e mais fáceis de operar. Método KISS, Keep It Simple. Então, 4 entradas XLR, dizia eu, e agora vou colocar isto na secretária e vamos ver isto de cima para baixo. No painel principal do P4, digamos, há aqui uma informação muito útil. Depois dos XLR está o ganho. Os XLR estão atrás e os ganhos estão logo na parte superior, cá bem em cima. Estes preamps têm 70 decibéis de ganho, 70 decibéis, o que significa que podem usar um microfone qualquer sem problema algum, até mesmo o Shure SM7P, por exemplo, que é reconhecidíssimo, mas também conhecido por um dos problemas que tem, que é o facto de precisar de muito ganho. Aliás, por isso mesmo, se costumam usar um Fathead ou um preamp à parte. Com este P4 não precisam disso, temos 70 decibéis de ganho. Logo abaixo temos os botões de seleção para microfone dinâmico ou microfone condensador. Assim que selecionamos o microfone condensador, ativamos também o Phantom Power. 2 destes canais têm mais uma opção cada um. O terceiro tem aqui um smartphone desenhado, porque se usarem um adaptador Bluetooth, já vamos falar nesta opção mais à frente,
É neste canal que podem ligar o smartphone e no canal 4 temos um botão de USB, porque se ligarmos o computador através do USB, podemos enviar o áudio do computador para este P4 através deste canal. Logo abaixo temos os botões para colocar os canais em mute. Depois, cá mesmo em baixo, mesmo ao fundo, temos os volumes das escutas, com as 4 saídas para escuta em jack 3,5, mesmo na base, no fundo do P4. Do lado esquerdo temos entrada para cartões SD, que vai ser a nossa memória portátil, digamos assim. Temos 2 ligações USB, uma para podermos ligar à corrente e outra para podermos ligar ao computador. Neste USB que podem ligar à corrente é que podemos ligar também uma power bank que falámos lá atrás. Do lado oposto temos o botão de Power On e Off e as entradas para o adaptador Bluetooth BTA2, que já falámos lá atrás também. Este Zoom PodTrack P4 não tem Bluetooth incorporado. Se quisermos Bluetooth para fazer uma comunicação mais eficaz com o nosso smartphone ou tablet, temos de comprar o tal adaptador Bluetooth da Zoom, o BTA2. Podem-no procurar onde? No nosso site. Pode ser uma mais-valia para quem quiser fazer chamadas a convidados que possam estar à distância e que queiram que entrem no podcast. E se repararem, ficou aqui um painel por ver, que é este painel principal onde operamos e trabalhamos todos os parâmetros de gravação. O funcionamento deste PodTrack não podia ser mais simples, para vos ser honesto. Temos 4 pads e estes pads são para lançamento rápido de sons, assim se quisermos uma introdução e um rodapé ao nosso podcast, podemos colocar logo nestes pads. Os convidados ouvem, se tiverem alguma rubrica a meio do podcast ou algum separador para patrocínios ou o que for, podem colocar nestes pads bem pequeninos, mas muito úteis, mais fácil não podia ser. O botão rotativo é o volume dos pads, aliás, como se pode ler, Soundpad. Temos um pequeno monitor retroiluminado, não é a cores, é bem iluminado para poderem ver eventualmente no escuro, e logo em baixo temos tudo o que precisamos para navegar no menu. Botão de recorde direto, que é o Enter também, Stop, Play e Pause, 2 botões que além de funcionarem para isso, funcionam também para a navegação, para cima e para baixo, para andar para cima e para baixo, e finalmente o botão de menu para entrarem nos parâmetros de sistema e alterarem o que houver para alterar. E o que é que temos de perceber aqui? O que é primordial perceber? É a qualidade. Portanto, eu tenho aqui um Audio-Técnica AT2035 que vou colocar agora. Não vou processar nadinha. Vou ligar diretamente o microfone ao PodTrack. Eu sei que já tem algum processamento ativo. Recordo-me que é o Low Cut. Eu vou deixar como vem de fábrica para perceber aqui o potencial disto. Portanto, liga ao primeiro canal. Ligar os headphones e escuta. Vou ligar. Tenho de ir buscar um cartão SD, peço desculpa. Ok, já temos aqui o cartão SD colocado e inserido. Vamos medir só o ganho aqui. Teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Eu acho que não está a cortar. Eu acho que estará bom. Agora que temos tudo, vamos ver então a qualidade. E mais uma vez, eu vou gravar diretamente com este Audio-Técnica AT2035 para o P4. Não vou processar nadinha e vou gravar a partir de agora. Supostamente o som que vocês podem ouvir já é este, diretamente ao PodTrack. Portanto, digam-me o que é que vocês acham. Write error. Ok. O cartão não lê. O que é que se passa? Não sei se está a ler, se está a gravar ou não. Não sei se vou continuar o vídeo ou não. Mas, pronto, supostamente deu erro porque o cartão pode não ser compatível. É um cartão de máquinas de filmar ou fotográficas. E está-me aqui a dar um erro, mas eu acho que está a gravar. Portanto, eu vou continuar. Depois de gravado, já vou ali ao computador para ver o que é que se passa. Já agora gravem multipistas, cada convidado tem uma linha separadamente, não há efeitos neste P4. A equalização é quase inexistente, temos o Low Cut e o Limiter, que já pudemos ver há pouco. E, repito, estamos sem processamento nenhum. Temos o Low Cut ativo, porque é o que está ativo de fábrica. Só para vermos o quão bom é este P4. Acrescento finalmente que a gravação é feita a 44.100 Hz, 44.1, e é fantástico se trabalharem apenas áudio, mas se trabalharem um podcast com imagem, se quiserem associar à imagem, o áudio captado pela imagem é 48 kHz, depois para sincronizar pode ser obra, mas nada que não se faça. Se trabalharem apenas
com áudio é tranquilo, se trabalharem com imagem, pronto, não é nada que não se faça. Eu, por exemplo, agora estou a trabalhar com vídeo e áudio ao mesmo tempo e estão a ver que está sincronizado, espero eu. Portanto, nada que não se faça. Para quem estiver à procura de uma excelente solução, excelente, repito, com uma qualidade brutal, com tudo o que podem fazer, podem muito bem considerar este Zoom PodTrack P4, até porque se aproxima a muitos produtos, apesar de ser de serem os outros um bocadinho mais capazes, este faz igualmente tudo o que fazem os outros. É literalmente um estúdio de podcast que cabe no bolso, barato, atenção, imaginem que têm um podcast sobre, sei lá, natureza, querem gravar junto ao rio ou junto às aves, o que for, pegam nisto, pegam em 2 microfones, podem até colocar 2 condensadores, porque já viram que têm Phantom Power, fazem ali um pequeno piquenique e gravam um podcast com um áudio brutal e com um estúdio literalmente por 300 ou 400 euros. Portanto, malta, é isto. Já agora ficou uma informação por dizer. Estes pads, repararam? Obrigado. Podem ser atribuídos diferentes sons se tiverem no cartão, mas se os tiverem no cartão vocês não os podem importar para o sistema. Têm de os ter no cartão, o que significa que têm de ter sempre o cartão cada vez que forem buscar aqueles sons, porque caso os queiram usar e tenham outro cartão, ele não vai conseguir encontrá-los porque isto tem um endereço, não é? Ou seja, não podem importar, têm de ter os sons no cartão, mas podem usar os sons que vocês quiserem nos pads. Portanto, mais uma vez eu repito, podem ter uma intro ou um rodapé e colocar ao início do vosso podcast. Pronto, estes são os que vêm aqui já de fábrica, digamos, e pronto. Eu acho que é isto, está tudo visto, malta. Obrigado por estarem por aí. Não se esqueçam de conferir o preço no nosso site em www.igitana.pt. Estamos ainda, espero eu, apesar do erro que deu no cartão, estamos ainda com o P4 e com esta Audio-Técnica AT2035. E malta, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Mais um vídeo, mais uma excelente solução Igitana e uma excelente solução por parte da Zoom. Eu estou fascinado com isto e vou recomendar isto, inclusive, a quem queira fazer um podcast e eventualmente lançá-lo ao mundo, porque faz falta. E é isso, malta. Muito obrigado por estarem por aí mais uma vez. Bem-vindos ao canal da Igitana. Não se esqueçam de subscrever, de passar no nosso site em igitana.pt. E por hoje é tudo. Obrigado mais uma vez. Igitana por aqui. Até já.